As regras de nepotismo nos municípios, elas estão sujeitas a uma sorte enorme de interpretações por parte do Ministério Público. No meu entendimento, a questão do nepotismo não é a nomeação do pai, mas é a nomeação da pessoa e a motivação se deu pelo parentesco, não pela qualificação técnica. O parentesco não pode ser um crime, né, literalmente, tratado como um criminoso, porque ele é parente de alguém e aí está nomeado, e isso aí agora virou um fato repugnante e moralmente repreendido pela sociedade. Alguns promotores entendem dessa forma, outros entendem de aplicação literal da súmula vinculante número 3. Isso faz parte da interpretação de cada promotor de justiça. Isso é algo que pode ser discutido, mas tem que ser respeitado. A opinião do promotor é dele como órgão de execução e fiscal da lei. Ele tem total independência para poder pensar de uma forma ou de outra. E aí depois vai acabar se desaguando no judiciário para decidir qual a interpretação que era correta naquele caso. Mas, na verdade, o que eu queria discutir com isso tudo aqui é a questão envolvendo, muitas vezes, fraude e simulação. Eu acho que é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Por quê? A gente tem que ser realista. Quando um prefeito fica impedido de nomear um parente de um vereador ou de um secretário municipal, eu até entendo que a questão do nepotismo aqui é só em relação à autoridade nomeante. Ela não se estende para mais ninguém, independente da qualificação ou não da pessoa nomeada. Mas, como existem inúmeras interpretações com relação à súmula 13, considerando o quadro que os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, possuem a interpretação mais ampla da súmula vinculante 13 e estabelecem, olha, eu entendo como promotor de justiça, se você nomear o parente do vereador, se você nomear o parente do seu secretário municipal, você está incidindo na vedação da súmula 13. Isso caracteriza o nepotismo e caracterizando, tem o artigo 11, inciso 11 da Lei de Improbidade, que fala que é improbidade administrativa a nomeação contrariando a questão do nepotismo. Aí precisa de resolver essa questão. Pede a licitação, contrata fulano de tal, faz uma licitação de participar. E nem estou dizendo só de uma questão da licitação de medida, não. Tá? Vai fazer um pregão, o que for. Mas vai lá e faz. Aí o cara vai participar e ganha. Mas a licitação não foi motivada pela necessidade. A licitação foi motivada para poder dar simular, para fraudar a regra estabelecida. Porque, pela lógica, se pegar o inciso 4 do artigo 14, e toda a interpretação que o Tribunal de Contas está aplicando, o vereador, o filho do vereador, o parente até terceiro grau do vereador, o secretário, quem mais que seja da prefeitura, que não seja o prefeito e não sejam também os membros da comissão de licitação, podem participar da licitação. Né? Então tem uma aparência de legalidade. Então, na verdade, eu trouxe isso aqui porque na prática isso acontece. E longe de mim de querer falar, apontar o dedo e falar se está certo ou errado. A questão aqui não é essa. A questão é trazer o ponto para a reflexão de todos. Como tratar uma questão dessa? Né? Porque a gente sabe que ela está sendo feita não para poder atender a demanda do prefeitura, mas ela está sendo feita para poder atender o interesse de burlar, literalmente, uma regra que pode estar sendo interpretada errado, mas que ela existe. Aí eu penso que é caminho certo e prioridade, porque a pessoa está fazendo isso com o intuito de burlar uma regra. O dono está presente. Acabou. É meio caminho para o Ministério Público processar a pessoa. E eu não estou dizendo vocês não, porque vocês não vão fazer requisição. Vocês não assinam a requisição, a UDF. Vocês estão atendendo uma solicitação. Aquela história que eu falei de manhã da responsabilidade segregada. Quem solicitou não foi o agente de contratação, não foi a equipe de apoio, não foi o procurador que eventualmente deu um parecer ali, não foi o controlador interno. Um deles solicitou. Quem solicitou
foi quem tem interesse de resolver uma questão pessoal. Quebra mais um princípio lá do artigo também. Então, essa questão, ela tem dois lados. Ela tem o lado daquilo que é o certo e que ela ajuda muito a esclarecer muito problema que teve no passado. Eu não acho que um servidor da prefeitura deve contratar como município, mesmo que de forma direta, através da esposa, do filho. Isso vai gerar um conflito de interesse na hora. Salvo se ele afastar de tudo aquilo que ele tiver envolvido na prefeitura que tem relação com o que ele contrata. Aí, tranquilo. Isso realmente é uma coisa difícil da pessoa lidar no dia a dia. Né? Como é que você vai ser o fiscal de um contrato e vai fiscalizar um contrato que o seu filho não é o proprietário, mas é funcionário da empresa que está sendo contratado? É muito difícil separar isso. Então, a questão é complexa do inciso 4, porque, do inciso 4 artigo 14, porque envolve um monte de coisa aqui. E acontece o tempo todo também, porque é questão de cidade pequena, de todo mundo ser parente de todo mundo. Na Piedade Portinópolis tem uma meia dúzia de família no máximo, só que você pega o sobrenome lá, é meia dúzia, 8. Eu não estou falando que é Piedade pequena, não. A origem do pessoal, a maioria é italiana. Então, são famílias. É o que você vai ver, é parente com fulano, com beltrano, com ciclano. Eu estou dizendo no caso de Piedade que eu sei que eu posso falar isso, porque eu não vou estar falando uma coisa, uma bobagem. Né? Mas isso é comum em outras cidades. Aí, na hora que você vai ver os graus de parentesco, tudo bem. Primo é 4º grau, então já está longe. Um parentesco tem que ser muito próximo. Sobrinho, tio, avô, neto, filho, irmão. Mas, de qualquer forma, vou falar de uma Piedade. As famílias na Piedade são numerosas. Talvez até pela cultura do italiano, não sei. Mas você pega a família lá, tem 6, 7 filhos. Como também tem famílias menores. 8, pois é. Então, aí você pega essa regra. Você pega o dia a dia da prefeitura. Você aplica ela da forma correta, tranquilo. Sem problema nenhum. O promotor pode receber uma representação, uma denúncia, isso é comum de acontecer. Vocês vão explicar, está resolvida a questão. Mas o problema é quando o promotor recebe a denúncia e fala assim, não, é fulano que ganhou a licitação lá, é filho de Beltrano que é vereador, é filho de Beltrano que é secretário. Então, isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Que não é que está proibido e nem é que é errado. Só que as coisas têm que ser feitas claras, com transparência, registrado, motivado e fundamentado. Por isso que eu quis trazer a regra do prefeito. O órgão dentro da prefeitura é a autoridade máxima. Até ele, com um monte, vários requisitos, pode chegar ao ponto de contratar com o município, dependendo da situação. Mas isso precisa ser motivado, justificado. Então, esses parentes de vereador, o próprio vereador, se a lei orgânica não impedir, né? Os parentes de secretários, os parentes funcionários, excluídos os servidores que trabalham na licitação. Tá? Que eu acho que a questão aí é muito maior até do que o próprio prefeito. Porque o prefeito, numa cidade pequena, o máximo que ele vai fazer é uma localização. Não vai pôr a mão na massa. Quem está pondo a mão na massa é o pessoal da licitação. Então, aí gera uma dúvida muito grande. Mas, em resumo, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu penso que é possível, sim, a contratação. Não do servidor, porque eu penso que há um impedimento aí, um conflito. Mas da esposa, do filho, enfim. Isso tem que ser visto de uma forma que não é para estar sendo feita para poder atender o interesse do não é isso. Está sendo feito para atender o interesse da prefeitura. E aí a gente tem que pensar também numa outra questão. A evolução que a gente teve legislativa nos anos com relação ao que era a administração pública em relação à atividade econômica privada e o que é hoje, demonstra claramente que é a não intervenção do público no privado quando a questão envolve atividade econômica. Prova disso, a lei de liberdade econômica, que a maioria das atividades aí hoje tem que estar sujeita mais ao barato do município, de localização e funcionamento.
Então, se você tem toda uma política pública a nível nacional, que decorre da Constituição Federal de não intervenção, proibir o cara de participar da administração é uma intervenção muito grave. Então, ela tem que ser feita com método. É isso que essa consulta de 2024 fala. Eu não posso sair à torta direita querendo ser paladino da justiça e achar que isso é justiça. Não é isso. Agora, por outro lado, é muito preocupante quando a gente tem um desvio de finalidade do instituto jurídico. E, em vez de ser utilizado em prol da administração, ele é utilizado em prol do particular. E aí, nesse caso, eu não estou mirando dedo contra ninguém, é simplesmente estou trazendo uma reflexão dentro da proposta que foi feita aqui pelo Simbol com relação ao treinamento. E não é só a gente discutir a doutrina e a parte acadêmica da lei. É discutir o dia a dia da prática da lei. É bem diferente dessa parte acadêmica. A teoria é muito bonita ali, mas a gente sabe que a prática é bem diferente. E a cobrança é muito grande. Então, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas se vocês, em algum momento, tiverem que tratar dessa questão da prefeitura, e chegar para poder fazer uma contratação que envolva parentes dos secretários, dos vereadores e dos próprios servidores, é relativamente tranquilo, desde que isso não seja com o intuito de desviar as redações que eventualmente existam na lei orgânica do município. Porque aqui não tem vedação para vereador. Mas normalmente na lei orgânica traz uma vedação que é mais ou menos assim. Após a expedição do diploma, ele fica impedido de exercer atividade em pessoa jurídica que goze de benefícios do poder público. Algo parecido com isso. E após a posse, fica impedido de contratar com o município. Então, se está na lei orgânica isso, tem que ser respeitado. Aí não adianta querer, vou fazer uma licitação, a empresa que vai ganhar fulano e tal, mas o vereador dirige um ônibus. Tá, ele dirige um ônibus com um funcionário? Bem, mas ele dirige um ônibus que, na verdade, ele é o proprietário da empresa, aí é problema lá na lei orgânica, não aqui. Então, a rigor, eu queria trazer a reflexão como isso deve ser tratado em cada município. Pelo órgão de controle interno, aí sim pelo órgão jurídico, se ele for provocado a manifestar, qual que é o opinião dele. E, obviamente, não é uma decisão que compete exclusivamente a quem está na comissão de contratação, quem é agente de contratação, quem é equipe de apoio. Mas se vocês tomarem conhecimento que está acontecendo dessa forma, aí eu sugiro que realmente seja tomada com providência. Registre no processo e aquela pessoa que está gerando impedimento, ela não vai poder participar. Primeira coisa. Segunda questão. Tomem cuidado de aumentar o controle de preço de referência, qualificação técnica. Porque você tem que pensar uma coisa, é um processo eletrônico. Não tem nem como saber quem vai participar. Só vou saber na hora de verificar a habilitação jurídica. Se é dessa forma, é só nesse momento que, eventualmente, eu também não quero dizer que vocês são obrigados a conhecer todo mundo da cidade, saber quem é parente de quem. Isso também queria demais. Mas é só nesse momento que vocês vão saber de fato quem está participando. E a partir daí é que eu digo que isso tem que ser bem realizado na prefeitura, desde o planejamento. Se você tem um preço planejado de forma correta, uma descrição correta do objeto, se você tem uma qualificação técnica bem definida, você já faz uma peneira natural, um filtro natural de muita coisa. E se essa pessoa que tem esse parentesco participou, disputou o preço e venceu a fase de proposta, e na fase de habilitação, ela comprovou que tem habilitação, ela tem qualificação técnica, qualificação econômica, regularidade fiscal, desde que ela não seja o prefeito ou os membros da equipe de contratação,
eu não vejo problema realmente de ela continuar.